Boa noite, a graça e a paz do Senhor seja convosco. Estamos aqui mais uma vez da nossa igreja Peniel em Portugal, trazendo para si uma palavra. Quero agradecer a Deus pela oportunidade mais uma vez estar transmitindo a você uma palavra para o seu coração, meditando e orando, mesmo mantendo essas medidas de emergência, onde nós estamos sendo orientados pelo governo português a manter essas medidas. Nós esperamos que no próximo mês, no mês a vir, nós teremos uma oportunidade melhor de poder nos reunir, e sabe lá Deus como será isso, mas eu quero crer que Deus vai nos abençoar para que a igreja possa ter os seus cultos presenciais. Quero deixar aqui as minhas palavras de gratidão a todos que têm nos ajudado, compartilhado e tem nos abençoado, compartilhando as lives, compartilhando as mensagens para tantas pessoas. Você pode também nos seguir pelas nossas redes sociais, na página do Instagram, que é a Igreja Peniel Portugal, e também pelo nosso canal do YouTube com o mesmo nome, Igreja Peniel Portugal, onde nós estamos gravando os nossos cultos, os cultos que são transmitidos nos dias, nas quartas, nas quintas-feiras e no domingo pela manhã e no domingo à noite. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que têm nos acompanhado, que têm estado conosco, e tem sido um tempo de grande bênção, tem nos ajudado muito para superar esse momento e superar esse distanciamento físico, onde todos nós sabemos que por hora ele é necessário, e com a bênção de Deus nós venceremos. Hoje eu quero compartilhar um texto com vocês na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, verso 23. E a palavra de Deus diz assim: dizia a todos: e se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e da dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há do que as que se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Eu fico aqui com o verso 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Palavras de Jesus para nós, que foram escritas pelos evangelistas, para trazer para nós a ideia de que o sofrimento, ele faz parte da nossa vida, e que o próprio Filho de Deus, Jesus, enquanto esteve entre nós, Jesus viveu e padeceu dores, e sofreu. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, que Cristo, Jesus, ele, embora ele sofreu, ele aprendeu pelo sofrimento a obediência. E aqui ele diz para nós que se alguém quer vir após, se alguém quer vir depois, ou seja, se alguém quer segui-lo, se alguém quer andar pelas pisadas do Mestre, se alguém quer seguir o caminho que ele seguiu, ele deve fazer algo, ele deve negar-se a si mesmo. Ele deve tomar a sua cruz e ele deve, portanto, seguir Jesus. Autonegação. Ora, a autonegação é o esvaziamento do eu. A autonegação é o caminho para nos encontrarmos e nos mergulharmos em Deus. Todo aquele que quer ganhar a Deus deve perder a si.
todos aqueles que querem encontrar a Deus devem abandonar a sua própria vontade, o seu próprio eu e o seu próprio ego. É nesse sentido que nós entendemos a necessidade da renúncia pessoal, da autoabnegação. É nesse sentido que nós entendemos que o caminho da via dolorosa, seguido por Jesus, foi o caminho onde ele se esvaziou para cumprir a vontade e agradar a vontade do Pai. Onde Jesus abriu mão de si para agradar aquele que o havia enviado a este mundo. Por isso Deus sabe que a única felicidade que nós podemos ter neste mundo só é possível quando nós nos encontramos com Ele, porque nós fomos criados para Ele. E muitas vezes o sofrimento ele vai vir para nós nesta via dolorosa, neste caminho doloroso, exatamente como o megafone de Deus, como diz o autor C.S. Lewis. Ele diz que o sofrimento é um megafone de Deus para levar ao homem a duas coisas: ou a uma rebelião final, ou a um arrependimento. Esse megafone de Deus é a forma como Deus fala, como Deus anuncia para nós a necessidade de nós reconhecermos que somos pecadores e nos voltemos a Ele, ou nós nos rebelemos completamente, definitivamente, abandonando a sua vontade. Mas o sofrimento também pode vir como uma oportunidade para os perversos, para que esses perversos encontrem um caminho para se emendar, encontrem um caminho para voltar-se para Deus. É nesse momento que nós vamos percebendo que, por meio do sofrimento, é como se Deus colocasse uma bandeira na fortaleza da alma do coração perdido. É como se Deus vencesse cada um de nós. E sendo vencidos por Deus, nós nos quebrantamos. E sendo vencidos por Deus, nós nos rendemos. Por meio do sofrimento, o homem para de lutar, porque é nesse sentido que ele perde. E a coisa que nós mais precisamos perder é a nossa própria vida. Por isso Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, perca a si mesmo, porque quem perde a sua vida, achará. Ora, no reino de Deus, quem perde é que ganha. No reino de Deus, perder é ganhar. E para Deus, quando nós abrimos mão de nós mesmos, nós ganhamos a Ele, ou Ele nos ganha. Nesse sentido, nós aprendemos que quando Jesus estava dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si, Jesus estava fazendo um convite para que nós jamais agrademos a nós mesmos, mas comecemos a agradar o nosso Mestre. E seguir os caminhos de Jesus implicava, sim, em perseguição, em retaliação, em lutas e grandes desafios. Aqueles discípulos chamados por Jesus Cristo foram convidados a seguir o caminho da via dolorosa, onde perder era ganhar, onde esta autoabnegação e esta autonegação de si era o caminho para que eles ganhassem mais de Deus e ganhassem a presença de Deus. Por isso nós precisamos aprender a nos esvaziar para nos encher dele. Nós precisamos renunciar a nós para ganhar a vida dele. Ora, isso é um grande dilema, porque é nesse convite que Deus mexe com aquilo que nós chamamos de zona de conforto. A zona de conforto é o lugar onde nenhum de nós quer ser incomodado. É na zona de conforto é que nós vivemos e nós aprendemos a dizer: aqui é a minha vida. E ninguém pode mexer na minha vida ou me incomodar na minha vida. É da zona de conforto que alguém pode pensar: ninguém me destrói, ninguém me alcança. E isso é uma ilusão. E nesta ilusão de que tudo está bem,
E nesta ilusão de que todas as coisas estão caminhando muito bem, é que Deus nos convida a descer de lá. É que Deus nos convida a viver uma nova aventura de fé, onde nós perdemos a nossa vida para ganhar dele. A falsa ilusão de que tudo que temos é nosso. A falsa ilusão de que tudo que nós adquirimos aqui é nosso. O que é nosso? A vida que você tem não é sua, Deus te deu. A família que você tem não é sua, Deus te deu. Os dons que Deus te deu, às vezes você pensa que é seu e não é. São de Deus. Seja material ou seja imaterial, tudo que você diz que é seu, na verdade não é. Tudo é de Deus. E é daí que Deus começa a fazer um convite para nós. E esse convite diz: pois se alguém quiser perder a sua vida, encontrá-la-á por minha causa. E se alguém perder a sua vida por minha causa, a salvará. Santo Agostinho, ele diz uma frase interessante para nós. Ele diz assim, que Deus quer nos dar algo, mas não pode nos dar porque as nossas mãos já estão cheias. Não há nelas lugar para colocá-lo. As nossas mãos já não cabem mais a Deus. Muitos de nós nos relacionamos com Deus como um aviador. O aviador, ele sempre usa, da sua emergência, ele usa um paraquedas, que ele sempre o leva consigo. Mas o aviador jamais pensa em ter que usar aquele paraquedas. Às vezes e muitas vezes Deus para nós é assim. Nós às vezes até levamos Deus no porta-mala, mas nós jamais pensamos em ter que usá-lo. É triste quando muitos de nós nos relacionamos com Deus como se Ele fosse o último recurso da nossa vida. Quando no momento do sofrimento Deus é para nós a nossa única saída, a nossa única solução. Como se Deus fosse para nós exatamente o único solução para aquele navio que está se afundando. Quando nós já não temos mais saída, então lembramos de Deus. Eu creio que o caminho da felicidade plena, ela só é possível quando nós deixamos de confiar naquilo que está nas nossas mãos, entregamos tudo para Deus e para o propósito de Deus. Quando nós entregamos nas mãos de Deus aquilo que nós acreditamos que é nosso, a impossibilidade que nós acreditamos que podemos manipulá-la, agora nós vamos entregá-la para aquele que pode fazer todas as coisas. Por isso, quando Santo Agostinho dizia que Deus quer nos dar algo, mas Ele não pode porque as nossas mãos estão cheias, é porque nós não temos lugar para Deus. É porque não cabe Deus mais nesse espaço que nós já o preenchemos com tantas coisas. Consideremos hoje, portanto, o que Jesus queria dizer para os seus discípulos naquele tempo. Jesus disse que se alguém quer vir após mim, negue a sua própria vida. Está aí o maior inimigo do homem. O maior inimigo do homem não é o mundo. O maior inimigo do homem não é o diabo. O maior inimigo do homem é ele mesmo, é o seu ego, é o egos quo. Nós somos orgulhosos por natureza e nós muitas vezes não queremos aceitar que nós precisamos de Deus. Pensamos ser autossuficientes e pensamos ser capazes de levar a nossa vida sem Deus. É mais ou menos quando um trabalhador chega no final do mês e faz uma compra e abarrota e coloca todas as coisas guardadas na sua casa, na despensa, e ele vira para si mesmo e diz: fui eu que adquiri tudo isto, foi o meu dinheiro, foi o meu trabalho, foi com a minha força que eu consegui tudo isso que eu tenho. E de repente,
Deus então começa a tirá-lo daquela zona de conforto e começa a mexer nas suas coisas. Daí ele vai se voltar para Deus, porque ele agora já não tem mais saída. Deus passa a ser para ele o seu último recurso. Deus passa a ser para ele a solução para o navio que está se afundando. Deus passa a ser para ele um socorro presente na hora da angústia. Não deve ser assim o nosso relacionamento com Deus, mas Deus é tão bom que o sofrimento ele é para nós como uma trombeta. Ele é para nós como um megafone, como C.S. Lewis havia dito. O sofrimento é para nós um caminho que nos levará de volta ao conhecimento da graça, do amor e do perdão de Deus. Alguém certa vez disse que nós nos convertemos de duas formas, ou por amor ou pela dor. Ou nós nos convertemos por amor a Deus, ou nós nos convertemos por meio do sofrimento, das lutas, das tribulações e das adversidades. Outro fato interessante é que nós também não podemos servir a Deus pelo medo de ir ao inferno. Nós devemos servir a Deus por amor a Ele, por reconhecimento de que Ele é Deus, e não pelo fato de que Ele pode nos enviar para o inferno e pode nos condenar. Mas nós devemos servir a Deus por amor e não por medo, porque Deus não é um ser manipulável e Deus também não é um pai que nos castiga, mas Deus nos trata por meio da sua graça e pela sua misericórdia. O sofrimento que passamos é o caminho que Deus usa para nos trazer de volta para a sua presença. Para terminar minha palavra de hoje sobre negar-se a si mesmo, isso faz parte de uma autonegação pessoal, quando nós decidimos exatamente não fazer mais a nossa vontade e submetemos o controle das nossas vidas àquele que tem direito sobre ela. Quando você olha a história do filho pródigo, a Bíblia diz que o filho pródigo estava na casa do pai e tinha direito a todas as coisas. Mas de repente ele decidiu por si mesmo seguir a sua vida. E na decisão de seguir a sua própria vida, o fim dele foi acabar sendo construtor do seu próprio chiqueiro. E aquele sofrimento fez com que aquele jovem colocasse a mão na consciência e dissesse de si para si mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Eu voltarei para a casa do meu pai, porque lá eu tinha tudo e eu saí de lá. Aquele jovem volta correndo para a casa do seu pai e diz para ele: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como apenas um dos seus servos. E naquele momento o pai simplesmente devolveu ao filho o direito de ser filho, deu a ele um anel, calçou sandália nos seus pés, o abraçou e o beijou, e o abençoou, fez uma grande festa pelo filho que voltou para casa. Eu termino a minha palavra hoje dizendo que as nações são como filhos pródigos. Enquanto elas têm recursos, elas vão gastando tudo o que têm, porque ser pródigo não é ser desviado. Ser pródigo não é sair da casa do pai. Ser pródigo é ter os recursos e gastá-los de forma irresponsável. Ser pródigo é viver a vida dissoluta sem temor a Deus. Ser pródigo é sair como que eu não preciso prestar contas para nada e nem ninguém. Eu sigo a minha vida. E quando os recursos acabam, e quando a fome bate a porta, quando a doença chega, quando os problemas vêm, aí nós lembramos de Deus e nos voltamos para Deus. A boa notícia dessa história é que o pai está sempre com os braços abertos, porque Deus não é orgulhoso. Se Deus fosse orgulhoso, Ele não nos aceitaria de volta. Ele nos bateria, Ele nos corrigiria. Se Deus fosse orgulhoso, Ele nos castigaria. Mas como Deus é humilde, Deus aceita o nosso retorno, Deus nos perdoa e nos dá a sua bênção e nos traz de volta como filho. A minha oração é que cada um de nós
entenda a importância de nós nos voltarmos para Deus, não pelo interesse de ter ou alcançar algo da parte de Deus, mas voltarmos para Deus por amor a Ele, em reconhecimento a quem Ele é. Porque nesses últimos dias, com toda esta crise e esta pandemia, já ficou mais do que provado de que o controle do mundo não está nas mãos do homem, está nas mãos de Deus. E Ele é Senhor de todas as coisas. Nós nunca vamos viver um tempo como este em que precisamos tanto de Deus, que nós nos voltemos para Ele, porque certamente Ele está com os braços abertos para receber a todo filho rebelde, desobediente e pródigo, a todas as nações que viraram as costas para Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, nós suplicamos a Tua bênção. Nós oramos pela vida de todos que nos ouvem, a fim de que o Teu Espírito Santo nos traga de volta para Ti mesmo, a fim de que a Tua presença em nós opere para a glória de Deus o genuíno arrependimento, quebrantamento e salvação, para que o Teu Espírito Santo aplique em nossos corações a obra da salvação, da redenção de Deus, para que o Senhor nos ajude a nos esvaziarmos de nós mesmos, para buscar a glória que vem de Ti, para buscarmos a Tua presença, que cada um de nós aprenda a perder para ganhar, porque no reino de Deus, quem perde é que ganha. E portanto, Senhor, cada um de nós possa entender a importância de perder aqui para ganhar a vida que o Senhor preparou para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, continue abençoando as nossas vidas, nos guardando, nos livrando de toda enfermidade, de todo mal. Abençoa, Senhor, esse que nos ouve, para que o Senhor guarde a sua vida, a sua saúde. Abençoa, Senhor, a sua casa, abençoe a sua família e nos dê sustento, provisão durante esse tempo de crise que assola toda a humanidade. Nós oramos, Senhor, pelo Portugal, pela Europa. Nós oramos, ó Deus, pelo Brasil, nós oramos, ó Deus, pela África e pelos confins da terra. Que a Tua bênção seja sobre nós, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida poderosamente. Quero te fazer o convite a estar conosco amanhã, permitindo Deus, no mesmo horário, às 8 horas da noite, no horário de Lisboa, Portugal. E também pelo resto da semana, participando e orando juntamente conosco. Que Deus te abençoe. Você pode nos seguir também pela página do Instagram, Igreja Peniel Portugal, e se inscrever no nosso canal no YouTube, com o mesmo nome, Igreja Peniel Portugal. Deus abençoe você.